nós te agradecemos por esse novo dia e por estarmos juntos aqui nesse culto matinal. Pessoas de diferentes lugares, todos os dias nós estamos aqui conectados, porque temos as mesmas necessidades, as mesmas fraquezas, as nossas alegrias são compartilhadas aqui, também nossas dores, nossas preocupações também são compartilhadas aqui nesse culto, e tudo nós entregamos nas tuas mãos em oração. Hoje nós queremos orar, Senhor, pelo preparo individual e coletivo da igreja para atender às demandas missionárias em torno dela. A igreja tem o dever de cumprir a missão. A missão é tua, Senhor. As pessoas estão abertas, dizendo, vá lá em casa, passe na minha casa, traga a mensagem, estude a Bíblia comigo. E nós precisamos estar prontos e preparados para atender essa demanda, Senhor, para dar essa mensagem que faz tão bem para nós. Então esse é o nosso pedido especial de hoje. E abençoe agora o estudo da lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Deus seja louvado. Então, estamos chegando aí, estamos estudando o livro de João, esmiuçando cada detalhe do capítulo 1 de João, que fala da encarnação do Verbo. Como foi que o Verbo se tornou carne, como foi que Deus é um ser espiritual que está acima de tudo e todos, está acima do espaço, do tempo, como é que Deus se tornou um ser humano, se limitou a um corpo humano. Tudo isso nós estamos vendo ao longo desses dias. E hoje, na terça-feira, ouvindo ou não ouvindo a palavra, nós vamos ver a relação, como foi que o Verbo se relacionou com as pessoas. Como foi a interação do Verbo, que se fez carne, com a humanidade, com as pessoas. Já que em Mateus diz que Jesus também tinha o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. É Deus no meio de nós, Deus habitando com o ser humano. Imagine hoje como seria se Deus estivesse andando no meio das pessoas. Como é que as pessoas iriam reagir? Se Deus estivesse fisicamente, assim, no meio da multidão, se encontrasse Deus, qual seria a sua reação? Qual seria a reação das pessoas ao redor? Muita gente iria para cima, alguns iriam abraçar, outros iriam acusar, outros iam ficar cercando ele, por que parece que você sumiu, por que parece que você não liga para a humanidade, né? Então, ia ter diferentes reações. Uns iam tentar abraçá-lo, iam tentar adorá-lo, e outros iam tentar acusá-lo. Imagino que seria mais ou menos assim. Então, imagine como foi a reação das pessoas quando Deus se fez carne daquela vez. Quando Jesus ali se tornou Deus em forma humana. Imagine que se Deus se transformasse em forma humana, todo mundo iria acolher ele, todo mundo iria adorá-lo, todo mundo iria simpatizar com ele, mas a verdade é que, como diz aqui em João 1, foi bem diferente. A realidade foi bem diferente. Porque é o verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha que triste. O Verbo se fez carne e estava no mundo. O mundo que ele criou. Tudo que existe nesse mundo veio das mãos dele. Só que o mundo não conheceu ele. As pessoas não reconheceram ele como Messias. As pessoas não reconheceram ele como Filho de Deus. Olha que triste. Então, tudo isso nós estamos vendo nessa lição da terça-feira. Como foi que as pessoas se relacionaram com Jesus? A maioria não reconheceu Jesus como Deus. Inclusive, se você prestar atenção, os próprios discípulos não reconheceram Jesus como Deus. A gente viu que naquele dia que Jesus perguntou para os discípulos, o que é que o povo está dizendo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor que o Senhor é uma pessoa inspirada e tal. Todo mundo começou a contar o que é que as pessoas estavam achando de Jesus. Aí quando Jesus perguntou, e vocês, o que é que vocês acham que eu sou? Aí todo mundo ficou em silêncio, porque todo mundo
discípulos ainda tinham dúvida de quem era Jesus. Todos eles ainda duvidavam da natureza de Jesus, o que é que ele realmente era. Porque eles tinham em dúvida se Jesus era o que eles queriam que ele fosse ou era uma coisa totalmente diferente. Porque o que eles queriam que Jesus fosse era o Messias, que viesse libertar o povo de Israel dos romanos e tal. Era isso que eles queriam que ele fosse. Só que as atitudes de Jesus, o jeito como ele trabalhava, o ministério dele estava indo para um caminho totalmente diferente. Então eles estavam na dúvida, para onde é que aquilo iria levar, quem era Jesus realmente. Então por isso que eles ficaram com essa dúvida. Só que só Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí você pensa assim, não, mas com o passar dos 3 anos e meio, com o tempo, todos os discípulos acreditaram que Jesus era Deus. Talvez na cruz todo mundo chegou à conclusão, talvez na cruz todo mundo chegou à conclusão de que Jesus era Deus. Será mesmo? Lá no culto de sábado, o sermão do pastor Denis Marques, ele mostrou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Se você prestar atenção, quando os discípulos estão indo para Emaús, aqueles 2 discípulos, percebe pela visão desses 2 discípulos como era a visão dos outros discípulos, dos outros apóstolos. Como era que eles viam Jesus? Se a gente prestar atenção, olha, quando os discípulos estavam indo para Emaús e Jesus apareceu e começou a andar com eles, só que eles não reconheceram Jesus, estavam tão tristes que não reconheceram. Aí Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo no caminho? Aí ele diz: será que você era o único que estava em Jerusalém, não soube o que aconteceu? Aí Jesus diz: não sei não. Aconteceu o quê? O que é que se trata? Por que é que vocês estão tão tristes? Eu não sei não. Aí eles disseram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Ou seja, em nenhum momento eles falam de Jesus como Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que foi enviado pelo Pai. Jesus o tempo todo se referia como Filho do Homem, que era um título divino. O tempo todo ele falava: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. O tempo todo Jesus falava da sua ligação com Deus, que ele era Deus, que ele era o Messias, tudo deixava claro. Mas os discípulos, mesmo depois da morte de Jesus, eles ainda se referem a ele como se fosse um profeta, como se fosse um homem comum. Então veja, os próprios discípulos não reconheciam Jesus como Deus. E se os próprios discípulos não reconheciam assim, o povo, pior ainda. E o Evangelho de João, ele mostra isso melhor do que os outros. Porque o tempo todo tem uns embates de Jesus com os judeus. Por exemplo, olha o primeiro embate, primeira discussão. Tá aí, a primeira discussão que a gente encontra é no capítulo 5, né? Aí depois no 6 tem outra discussão, que é a questão do pão da vida. No 7 tem outra coisa, é Jesus o Cristo, na festa dos tabernáculos. No 8 também tem outra discussão. O Evangelho de João tem muitas discussões entre Jesus e os judeus sobre o fato de Jesus ser ou não o Messias, ser ou não Deus. Porque eles não acreditavam. Como é que acredita? Como é que um homem de 30 anos, que anda descalço, que é todo surrado, todo queimado do sol, com as mãos calejadas de tantos anos trabalhando na carpintaria, um homem que não tinha beleza nenhuma, que não tinha dinheiro nenhum, né? Que para onde andava a pé, uma pessoa com a roupa toda, roupa pobre, ele não tinha muitas peças de roupa. Isso é uma coisa que eu gosto no The Chosen, que The Chosen mostra Jesus só com aquela, não é vestido, aquela roupa, mas não tinha outras peças por cima, como a gente vê naqueles filmes antigos. Nos filmes antigos, Jesus é com as roupas bem longas, várias peças de roupa, mas aquele Jesus de Chosen eu acho mais fiel, porque a roupa é bem simples, não tem muito aparato. E eu imagino que Jesus seja assim. E de acordo com os relatos de testemunhas que viram Jesus, ele era daquele jeito. Uma aparência humilde, uma aparência simples. E por isso que ninguém acreditava que ele fosse o Messias.
Como é que o Messias que vai libertar o povo de Israel é desse jeito? Então, se ele não é o Messias, ele também não é Deus. Então, João 1 descreve essa realidade de uma maneira bem triste. Ele era a luz, ele era Deus, mas os seus Não não o receberam. receberam. Os seus não o receberam. E aqui na lição traz mais detalhes sobre isso. Por exemplo, em Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo fala desse mesmo tema, afirmando que muitos judeus rejeitaram Jesus, só que ele fala de uma maneira mais esperançosa, porque ele diz que realmente muitos judeus, assim como muitos gentios, rejeitaram Jesus. Mas ele afirma que aqueles de qualquer lugar que aceitarem Jesus, eles podem ser salvos, tanto judeus como gentios. A salvação é ofertada a todos, é oferecida a todos. Agora, olha que interessante aqui, isso é um detalhe que pode chocar alguns, mas é o que a Bíblia diz. Por exemplo, olha aqui em João 1, verso 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só, essa é uma afirmação que pode chocar algumas pessoas, mas é o que a Bíblia está afirmando. Quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. Amém. O que acontece com o pecado? O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos desliga de Deus. Ele nos torna estranhos. Então, Deus é o Pai de todos. Mas pelo pecado, acaba que nem todos se tornam filhos de Deus. Eles ficam afastados, como estranhos. E aí, com o sacrifício de Jesus recebido em nossa vida, ele nos adota novamente. Ele nos faz filhos dele de novo. Então, o filho pródigo, quando ele saiu, ele se tornou um estranho, se tornou um inválido, um forasteiro. Mas quando o pai o acolheu, o pai o adotou novamente, o trouxe de volta e o fez ser filho novamente. Tem até uma música que os jovens gostam, né, de Arraiz, que diz assim: eu não sou mais estranho, eu sou um filho novamente. Então Deus nos faz ser novamente filhos, ter o mesmo privilégio de filho, ter o mesmo carinho, o mesmo amor que um filho tem. Então ele nos faz ser filhos dele novamente. O pecado nos afasta. O pecado cria um abismo entre nós e Deus. Não porque Deus queira ficar longe, mas é porque nós nos distanciamos dele. Mas com a cruz, esse abismo, a cruz sobre o abismo nos aproxima de Deus. Amém? Amém. Então, esse é o propósito do Evangelho de João. Fazer com que todos nós possamos nos achegar a Deus e sermos novamente filhos dele. Então, lá em João 20, 31, que é o final do livro, ele complementa essa ideia do capítulo 1. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Até nós cremos, nós não temos vida. Até nós cremos, nós só definhamos. O pecado só faz a gente ir morrendo pouco a pouco, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Mas ao aceitarmos Cristo como Filho de Deus, então a vida nasce dentro de nós. Nós passamos a ter vida, uma vida plena, uma vida que transborda de nós e enche a vida de outras pessoas. Assim como Jesus disse para a mulher samaritana, ele coloca dentro de nós um manancial de água viva que preenche a nossa vida e a vida de outras pessoas. Essa é a bênção do Evangelho. Essa é a bênção de sermos filhos de Deus. Então, gente, que essa possa ser a nossa reflexão nessa manhã. O pecado nos afastou, o pecado nos distanciou, mas em Cristo nós somos novamente filhos de Deus. Reconheça isso hoje no seu coração. Não rejeite, não coloque em segundo plano, não coloque ele para depois. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Oremos. Senhor Deus,
Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da lição de hoje. Obrigado. Que essa lição possa ter impactado, possa ter transformado nossa vida, Sim, nossa Deus. mente, nosso coração. Amém. E agora, Senhor, abençoa o estudo do livro Serviço Cristão. E a Ediane vai passar. Usa sua voz, usa sua mente. E usa cada um de nós para o teu serviço. Em nome de Jesus. Amém.